Estou aqui para falar sobre futebol, sobre a seleção brasileira que perdeu para a Croácia. Aí acontece, o Brasil perdeu para a Croácia e perdeu para vários times da Europa. Você pode ver que todos esses torneios na Copa do Mundo, o Brasil perdeu para time europeu. Por quê? Porque Brasil, na era Tite, não tem nenhuma experiência contra time europeu. A diferença de você jogar com um time de europeu é muito diferente de você jogar com um time da América, é muito diferente de você jogar com um time da Ásia, porque joga de maneiras diferentes, são talentos diferentes. E Brasil peca muito nisso, né, meu? Por quê? Porque Brasil, na era Tite, jogou amistosos com um time fraco, entendeu? Time fraco. Os times que jogou forte, que só dois, que eu acho que foi a Argentina e o Uruguai. São dois times fortes. O resto é tipo Chile, Colômbia, Equador, são times razoáveis. Mas time forte é Argentina e Uruguai. São os dois times mais fortes aí que pode dar um pouco de trabalho. O resto são times razoáveis. Você pode dar uma pesquisada no Google. Você pode ver todos os amistosos, todos os jogos do Brasil. Maioria é time, fora a Argentina e Uruguai, a maioria são todos times regulares para baixo. Isso mesmo, regulares para baixo. Aí você fala, o Tite só perdeu 6 jogos. Aí você vai pesquisar, não tem nenhum time europeu a nível alto, nos amistosos. Não tem nenhum. Eu encontrei Tunísia, encontrei Gana, encontrei, o que mais? Japão. Aí você pensa, são times fracos. Talvez um ou outro ali seja regularzinho, basiquinho, ali. O que acontece com um time assim? Você vai lá, joga Gana, goleia, o time joga daquele jeito suave, mas não o jogo, aquele jogo batido. Acontece, a seleção tá tranquila, tá suave, tá jogando de boa, não tá jogando como deveria, né? Como deveria ofensivamente, porque quando você joga com o time fraco, você vai jogar de uma maneira mais, vamos supor assim, frouxa, meio frouxa. Você não vai com tudo, você tá ganhando, então você se acostuma a jogar daquele jeito, entendeu? Você se acostuma a jogar daquela forma. E como o time joga contra o time fraco, alguns irregular, você não sabe totalmente que jogador você vai levar totalmente, entendeu? Por quê? Porque você está jogando contra seleções razoáveis e fracas. Por isso que o Brasil perdeu para a Croácia na Copa do Mundo. Perdeu para a Bélgica, que é time europeu, na Copa do Mundo. Perdeu para a Alemanha na semifinal, que é o time europeu na Copa do Mundo. Em 2010, perdeu para a Holanda na Copa do Mundo. Eu não dei uma pesquisada se eles jogaram ou não contra o time europeu nas amistosos. Porém, o Felipão, ele perdeu para a Alemanha de 7-1. Porém, ele ganhou a Copa das Confederações. Por que ele ganhou a Copa das Confederações? Porque os amistosos do Felipão foram de nível alto. Foi contra a França, eu não dei uma pesquisada, mas teve um mais dois, que foi contra time forte, acho que foi contra a Espanha, eu acho, França e Espanha, não sei. Foi contra time forte. Jogando contra time forte, sendo amistoso, você se prepara para um campeonato que foi a Copa das Confederações. Então o Brasil foi forte, foi preparado. Não foi com moleza no corpo. Entendeu o que eu quero dizer? Na situação do Tite, até eu, que tenho um pouco de conhecimento de futebol, jogando com time fraco, amistoso fraco, até eu teria um aproveitamento entre 60, 70, 80. Até eu. Na minha opinião, o Tite ele se garantiu para jogar a Copa do Mundo. Ele não se garantiu totalmente para ser campeão. Ele não preparou o time corretamente como deveria. Ele garantiu a vaga dele para a Copa do Mundo. Ele garantiu por quê? Porque se ele joga com o time europeu, o time mais forte,
e ele perdesse, o cargo dele ia estar balançando. Entendeu? Porém, é uma maneira de você se arriscar e melhorar o time. Porque é assim que você tem que fazer. Você joga a eliminatória para se classificar, que são os times aqui da América. Isso é corretamente certo. Entendeu? Mas os amistosos tem que ser de alto nível. Entendeu? Tem que ser de alto nível. Não é para você jogar contra Honduras, não é para você jogar contra Gana, contra Japão. É para você pegar a Espanha, para você pegar a Holanda, pegar a Itália, pegar a França para saber como é que eles jogam. Pegar os times mais fortes para saber o que você tem que fazer. Por quê? Porque você já joga com o time das Américas na Copa América. Você já joga com o time das Américas na Copa das Confederações. Você já joga contra o time das Américas nas eliminatórias da Copa. Por que eu vou marcar o time amistoso contra as Américas que eu sei como é que eles jogam? Mas eu não sei como o time das Europa joga. Totalmente. Por quê? Porque eu não fiz nenhum amistoso contra o time da Europa. Entendeu? O raciocínio? Entendeu? Eu não joguei contra uma França amistoso, que eu podia ter aproveitado esse sistema para jogar contra a França. Para saber como é que ela joga. A Croácia é razoável, mas eu podia fazer um amistoso contra a Croácia, que é o time europeu assim razoável para cima, que tem vários jogadores aqui, é o Modric, entre outros. Eu podia fazer amistoso contra a Inglaterra, que é um time muito forte a ser batido, porém perdeu para a França, né, meu? Mas é um time forte. Eu podia jogar contra a Espanha. A Espanha não se classificou, mas é um time forte. Poderia ter se classificado, poderia ter passado de fase, mas não passou. Marrocos foi superior. Marrocos, ele não é um time forte assim muito, mas tem jogadores que é o Hakimi, que é um grande jogador, um grande lateral. Tem o Zekiev, que é um grande jogador. Mas o Marrocos, o técnico dele, ele fechou, colocou 5 zagueiros, se não me engano. Pediu todos os atacantes voltarem para dar fechadinho, os 11 lá atrás. Faz o gol, mas volta. Um time que joga no contra-ataque, mas volta tudo. Entendeu? Esse foi o sistema tático. Por quê? Porque é muito difícil de fazer o gol no Marrocos. E o goleiro do Marrocos é incrível. Tomou um gol, se não me engano. É um goleiro excepcional, entendeu? Pelo que ele está mostrando na Copa. Entendeu? O time da seleção é forte, mas alguns jogadores não mereciam ir para a Copa do Mundo. Por isso que você tem que aproveitar os amistosos com níveis altos, para saber qual jogador merece ou não. Entendeu? Os amistosos da seleção foram de nível baixo. Aí você fala, gol de 4-0. O Tite perdeu 6 jogos. Perdeu contra a Argentina na Copa América, né, meu? A final, que é um time forte. Mas se o Brasil, antes da Copa América, tivesse feito amistoso contra França, contra Espanha, contra a Itália, teria ganhado a Copa América? Porque você já estaria preparado para pegar a Argentina, que é um time forte. Por quê? Porque você já sabe como o time da Argentina joga, porque o time da Argentina é nível 5 estrelas, nível a Brasil, nível a Espanha, nível a Alemanha, entendeu? Aí você convoca um jogador Fred, ele é reserva do Manchester United, pelo que eu vi falar. Você chama Daniel Alves, que tá velho, apesar que o Daniel jogou bem até, jogou bem, benzinho até, mas mesmo assim, você podia ter convocado outro no lugar dele, um que merece, que tá jogando bem. Você convocou o Paquetá, que ele jogou mais ou menos. Eu não sei se ele merecia, mas podia ter convocado um outro melhor. Mas você convocou o Pedro, né, meu, que não fez nada. Talvez ele merecia, mas não fez nada. E deixou o Gabigol de fora, que foi artilheiro da Libertadores. Tá jogando demais. Como eu falei, se você não gosta do Gabigol,
Problema é seu não gostar. Mas se o cara tá arrebentando o time, você tem que convocar. Eu não posso, vamos supor que eu não gosto do Gabigol. Mas ele tá arrebentando no time lá do Flamengo. Eu não vou chamar? Eu não preciso gostar dele. Ele pode ser marrento, ele pode ser chato, pode ser o que for. Mas eu vou chamar ele porque ele joga bem. Entendeu? Eu posso não gostar dele. Mas ele joga bem. Entendeu? Não importa. Você tem que... A sua vida pessoal não tem que se envolver no futebol. Futebol é uma coisa, a vida pessoal é outra. Minha vida pessoal eu não gosto do Gabigol, por exemplo. É um exemplo. Não é que eu não gosto dele, é um exemplo. Ele tá arrebentando, eu não vou chamar ele. Eu posso ficar longe dele. Mas eu posso por ele e ele arrebentar e fazer o gol. Entendeu? Então, vida pessoal é diferente, futebol é diferente, é outra coisa, é totalmente diferente, entendeu? Por isso que eu dei uma pesquisada, antes de falar que o Brasil não jogou contra time europeu amistoso, eu dei uma pesquisada e não encontrei nenhum. Talvez encontrei um ou outro que seja fraquinho, não sei se a Tunísia é europeu ou sei lá o que é. Mas é time tipo fraco, deve ter algum jogador bom lá, lógico. É time fraco, não é assim forte que... Entendeu? Aí Brasil tá chegando na Copa do Mundo, eu falei, não vai ganhar. Eu fiquei um pouquinho na esperança do Brasil ganhar por causa do elenco que tá forte. Chamou Vinícius Júnior, chamou Rodrigo, né, meu? Que estão arrebentando no Real Madrid. Entendeu? Então eu falei, puxa, o time tá forte, então vamos ver, né, o que vai acontecer. Porque eu sempre achei que o Brasil não ganharia da Copa do Mundo, porque a era Tite não tem experiência para jogar contra time europeu. Não tem. Entendeu? O Filipão na Copa do Mundo de 2014 deveria fazer a mesma coisa que ele fez na Copa das Confederações. Antes de começar a Copa do Mundo, faça amistoso com o time europeu. Faça. Escolha o melhor time europeu. França, Espanha, Itália, Alemanha, escolhe. Faz 3 amistosos com um time forte. Para você estar preparado para saber como você deve jogar contra time europeu. Não importa se for ganhar ou perder, mas faça. Porque você já sabe como o time europeu vai jogar. Entendeu? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Você já sabe conhecer quem joga bem, a maneira que você deve jogar, se você deve jogar rápido, porque time europeu joga rápido. Aí você coloca a França lá. Antes de começar a Copa do Mundo, eu não sei, acho que jogou... Assim, corrigiu aí, eu não sei. Eu não sei se jogou contra a Espanha. Acho que 1 ou 2, a França jogou com um time europeu forte. 1 ou 2. Não sei se foi amistoso, se foi algum campeonato, mas jogou. A Alemanha não passou de fase, mas jogou. Se vê a Espanha, jogou. Entendeu? Exatamente isso que aconteceu. A falta de experiência de jogar contra time europeu, o Brasil não tem experiência nenhuma. Nenhuma. Por quê? A Copa de 2010, o Brasil perdeu contra a Holanda nas quartas de finais, time europeu. 2006 foi... 2006, corrigiu aí. 2006, perdeu contra a França, time europeu. Eu corrigi aí se eu estiver errado. Em 2010, perdeu contra a Holanda, time europeu. Em 2014, perdeu contra a Alemanha, time europeu. Em 2018, perdeu contra a Bélgica, time europeu. Em 2022, perdeu contra a Croácia, time europeu. Agora, prestem atenção quem vai entrar na seleção brasileira. Pelo amor de Deus, faça amistoso contra time europeu forte. Se você quiser ganhar a Copa, se você quiser ganhar a Copa do Mundo, pelo amor de Deus, raciocina, pensa.
Não vai jogar contra time fraco para se garantir para a Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Senão você vai repetir a mesma coisa que o Tite fez. Entendeu? Na época o Tite merecia ir para a Copa do Mundo. Mas ele teve muitos erros e uma foi essa. Jogar amistoso fraco para se garantir 100% na Copa do Mundo. Para ter um aproveitamento de vitórias, entre aspas, de vitórias contra time fraco, entre aspas. Porque eu não sei se você pode chamar de vitória. Então pensem antes de ir para a seleção brasileira. Pensem. Quando sobrar amistoso, joga contra time europeu. Porque time das Américas você já joga aqui. Argentina você joga aqui. Equador também. A Ásia, os times são razoavelmente, são mais fracos. Na África são relevantes. O Marrocos está surpreendendo. Então pensem antes de fazer o amistoso com um time fraco. Faça amistoso com um time europeu. Seja a qualquer momento. Seja antes da Copa América. Seja antes da Copa das Confederações. Seja antes da Copa do Mundo.